E aí, galera que está assistindo esse vídeo, nós estamos aqui hoje para gravar a lição de número 4 da lição dos adolescentes da Escola Sabatina aí da Igreja Adventista. E lembrando já que no começo, se você quiser adquirir essa lição que a gente está estudando, você entra lá no site da Casa Publicadora Brasileira, da CPB, e adquire lá a sua lição para acompanhar esses estudos junto com a gente. E a lição dessa semana vai falar aí sobre reconhecendo o Messias. Eu sou a Vanessa. E esse aqui é o Moisés, vocês já viram a gente em alguns outros vídeos. E hoje a gente vai estar aqui discutindo sobre isso. Começando aqui pelo texto-chave, que hoje é bíblico, assim, diretamente lá de Lucas, que a gente já teve uma lição que foi do livro Libertador. E ele diz assim: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo. Então, ele não morreria antes de ver Jesus. Então foi essa que promessa bonita. Já imaginou naquele tempo e recebendo uma promessa dessa? E atualmente, né, aquela promessa foi que Simeão não morreria antes de ver Jesus. Já imaginou nós vendo Jesus? Que lindo. Então. Ela tem uma visão que ela tá no céu, né, e ela quer ficar lá, né, porque quem quer voltar? Visão dela. E aí Jesus fala, não, volta, tu fica lá só um pouquinho, depois tu volta pra cá. Já imaginou Deus te passar essa certeza, ou me passar essa certeza? Nossa, eu Justamente. valeria tudo. Até ela fala assim que não vale mais viver nesse mundo, que ela queria ficar lá. E se ela tivesse asas, ela voaria lá pro encontro dos céus, porque é lá que é o lugar dela. E ela não consegue lá é o mais nosso viver lugar, aqui. na verdade. Lá é o nosso lugar. Justamente. Agora, uma coisa muito interessante sobre Simeão. Simeão era um homem de Deus. Porque tanto que ele recebeu essa promessa. E a gente vai estudar no decorrer da lição o quão profundamente ele conheceu a Jesus. O quão profundamente ele se entregou a vida dele a Deus, a ponto de ele ter reconhecido o Messias, e pessoas que eram para reconhecer não reconheceram. Justamente. Talvez um dos momentos mais significativos da história da infância de Jesus seja a ocasião em que José e Maria o levaram para ser dedicado no templo. E eles levaram lá Jesus para ser dedicado no templo, né? E aí o texto bíblico dessa semana fala sobre isso, que está lá em Lucas 2, do 21 ao 39. Fala de quando eles chegaram lá, apresentaram Jesus, de quando e Simeão entrou no templo e de longe ele reconheceu, o Espírito Santo mostrou para ele que aquele era Jesus. Na verdade, isso mostra o quanto ele estava perto de Deus, né? Só de vista já conhecer, sem precisar ouvir, sem precisar ver atitudes. Ali, bebezinho ainda, ele já conhece que aquele ali é o Messias. Justamente. Ali, então, Jesus era um bebê sendo apresentado, e o sacerdote que estava com ele nos braços não sabia que estava carregando Pegou, viu ali, libertador. olhou e... Justamente, ele não sabia que estava carregando Jesus, o libertador, o Messias, nos braços dele. E pra gente ver, quanto mais elevado o cargo, digamos assim, mais a gente espera que a pessoa conheça mais de Deus, né? É que nem a gente vê um pastor, a gente espera que o pastor conheça muito, a gente tem dúvidas, tira dúvidas com pastores. E imagine, o conhecimento do sacerdote era grande, mas era um conhecimento superficial. É como se ele tivesse lido a Bíblia inteira, mas ele só tivesse lido. Lido, não entendeu? Aprendido, estudado, aprofundado. Ele não se aprofundou, ele estava lendo como um livro qualquer, por exemplo. E ele não conhecia Jesus de verdade. Ele conhecia só de ler, só de ouvir, mas ainda não tinha tido um encontro pessoal dele com Jesus. Isso que ele era um sacerdote. E aí tem uma parte muito interessante, aqui que começa no comentário bíblico, que diz assim: Simeão, ele estava andando na luz dos céus. O céu estava iluminando a vida dele, Deus estava iluminando a vida dele. E ele, estudando a Bíblia, ele já tinha uma luz. Então, ele estava preparado para receber a luz maior. Ele estava preparado para receber Jesus. Ao contrário do sacerdote, que momentaneamente segurou Jesus nos braços, e ele não estava preparado para receber a grande luz, porque os olhos espirituais dele estavam cegos, estavam fechados para a luz de verdade que era Jesus. Imagine essa situação. Aqui, né, diz assim, olha, quão diferente foi o sacerdote que momentaneamente segurou o bebê Jesus nos braços. A diferença, né, de um homem, né, espiritual, né, que ele era muito espiritual, ver e já conhecer um sacerdote ali que estuda, que praticamente estudou em vão, né, porque não conheceu o Messias ali segurando no braço. Quão diferente as atitudes, né, os estudos e
e o quão perto Simeão estava de Deus, né, naquele tempo. Justamente, e isso mostra uma seguinte coisa. A gente normalmente fica assim, nossa, como é que aquele pastor sabe tanto? Como é que aquela pessoa sabe tanto? E aí a gente vê que Simeão, digamos assim, um simples servo de Deus, ele teve um encontro pessoal com Jesus, digamos, tendo a mesma chance que o sacerdote teve, porque assim como um pastor pode buscar mais conhecimento, nós também podemos buscar. Ou seja, o mesmo conhecimento que o pastor tem, eu posso ter o conhecimento dele. Justamente É igual porque... a última lição falou, é deixar ser usado, é buscar, é clamar, é estar perto, é estudar, é se aprofundar de verdade. Justamente, é isso aí. E pra gente ver que Jesus ele está disponível para todas as pessoas. E todo mundo pode ter encontro pessoal com ele. Não é só porque a pessoa é um pastor, porque a pessoa é da igreja, porque a pessoa frequenta lá os cultos, que ela vai ter um encontro com Jesus. Isso depende muito da minha decisão. Com qual propósito eu estou estudando a Bíblia? Porque a gente, quando vai estudar a Bíblia, a gente tem que esquecer tudo que eu já sei, entendeu? Tirar todos... Eu estudo a Bíblia, a Bíblia só para me ler, para me saber, para me ter conhecimento mais que as pessoas ou para me aprender mais de Jesus? É tipo isso. Justamente. E normalmente a gente vai assim, a gente vai com uma mensagem na cabeça e a gente quer que a Bíblia explique aquilo. Mas a gente deveria ir como se a gente não soubesse nada para que a Bíblia nos ensinasse. Porque é Deus falando com a gente ali, não é? Porque muitas vezes a gente lê, a gente não. Aqui eu quero entender dessa maneira, então eu vou entender dessa maneira. Justamente. Então a gente tem que ir de mente vazia, assim dizendo, né? Para ir lá e aprender, deixar a Bíblia dizer no contexto dela ali, da maneira dela, o que realmente é, entendeu? Justamente. E tem também o fato de por que é importante eu orar antes disso. Porque primeiro que eu reconheci que eu não sou capaz de entender aquilo sozinho. Segundo, que eu estou pedindo, não, Deus, por favor, isso me ajuda a entender o que o Senhor quer me dizer. Da tua maneira, do teu jeito, me ajuda a entender. É tão assim, porque as pessoas às vezes leem aquela Bíblia um monte de vezes. E aí toda vez que lê, a gente tem um aprendizado diferente, algo a mais. Diferente. Que nem tem um amigo nosso, que ele disse que ele já tinha feito ano bíblico um monte de vezes, aí ele conheceu a Bíblia com linguagem diferente, a Bíblia da Mensagem. Quando ele leu, ele entendeu coisas que ele nunca tinha entendido. Então, a Bíblia, ela é essa caixinha de surpresas. A gente fica brincando que não tem um manual de vida, por exemplo. A vida poderia ter vindo com um manual, pra gente saber como agir. Mas veio! A gente aprende constantemente, a Bíblia também é um manual de vida pra gente. Justamente. Aqui no finalzinho, Vanessa, da parte de sexta-feira, diz assim: no coração de todas as pessoas há um vazio que não pode ser preenchido, o anseio que não pode ser saciado a não ser por Jesus. Justamente. E ainda diz, nós não deveríamos descansar até que também víssemos pela fé o Messias. Assim, é exatamente como o Simeão fez. E se a gente não anseia por ter um encontro verdadeiro com ele todos os dias, o que a gente está fazendo? Entendeu? Todo o nosso conhecimento é vão. Igual vai falar lá na parte de quinta-feira que o profeta estudou... Aqui não, na parte de terça mesmo falou que o profeta estudou tudo em vão, porque ele não estava estudando com o sentimento correto, ele não estava estudando de coração aberto. Então, ele não conhecia Jesus de verdade. E outra coisa interessante é as curiosidades, né, que a gente estava vendo aqui, que nem o Moisés, por exemplo, não sabia que Jesus tinha sido circuncidado. Mas ele foi. E outra coisa muito interessante é que os bebês eram apresentados como gratidão a Deus, porque ele deu a promessa de que um dia ele enviaria o seu único filho para salvar a humanidade. E a gente vê hoje os bebezinhos sendo apresentados na igreja, e a gente vê esse negócio da importância, né? De reconhecer, o Senhor me deu, eu entrego a ti, entendeu? Deixar ser usado, né? É justamente, até isso. E aí a gente vem aqui, na parte de quarta-feira, tem o último textinho que diz assim: é maravilhoso saber que Deus confiou seu filho aos cuidados de pessoas comprometidas com a verdade e que José e Maria cumpriram fielmente sua parte como os pais de Jesus. Então, eu também, quando estava estudando essa lição, eu pensei, como que Maria ficou e José ao descobrir a responsabilidade que eles receberam? De educar, de conceder, né? De educar, de criar aquele filho, né? Justamente. Que daria a salvação, a libertação para todos os povos, né? Então, uma responsabilidade muito grande. E aí, imagine, e só quando o Simeão chegou lá para Maria, que depois que Simeão reconheceu, ele chegou lá para Maria, e aí ele disse que Jesus causaria muita contradição, causaria a queda e ergueria muitas outras pessoas. Jesus ali faria muitas coisas, teria grande importância. Naquele momento, Maria deve ter assim, se sentido meio balançada com aquelas informações. Por mais que ela soubesse o que Jesus ia significar, sempre que alguém dizia aquilo, com certeza era um impacto assim, na vida dela. E Jesus, ele foi realmente o Messias, né? Ele realmente cumpriu a sua missão e Maria teve também importância na história de Jesus. E aí a gente chega na parte de quinta-feira. Tá linda essa parte. Que tem uma parte que diz assim:
Imagine acordar um dia e saber que o maior sonho da sua vida está prestes a se realizar. Imagine, foi assim com o Simeão. Porque, tipo assim, ele sonhava em ver o Messias e ele viu. E aí, quando ele viu, ele disse, eu posso morrer em paz. Não importa mais nada para mim, já posso morrer em paz. E a gente deveria fazer isso todo dia na nossa vida, sabe? A gente já estudou na lição que tem uma contagem regressiva, por exemplo, e que todo dia devemos estar preparados. E é assim que nós devemos fazer como Simeão. E ter um encontro pessoal com Jesus todos os dias, para que todos os dias nós estejamos dispostos a morrer em paz. Nunca sabemos quando vai ser o nosso último dia, então nós temos que nos preparar todos os dias, ver como se fosse o último, né? Buscar, se deixar ser usado, como a lição passada falou, né? E aprender cada dia, se aprofundar, para a gente passar para outras pessoas o Deus que a gente conhece, né? Justamente. E isso não acontece, eu não falo de Jesus, não importa o quanto eu estude, não importa quanto as pessoas me falem, até que eu tenha um encontro com ele. Porque tipo assim, é pessoal, entendeu? Não é... Por mais que eu evangelize por aí e tal, enquanto eu não receber aquele encontro pessoal, enquanto eu não entender quem é Cristo, enquanto eu não entender quem eu sou, que eu só sou completo com Ele, eu não vou viver em paz, entendeu? Porque eu vou saber que a minha vida só vai fazer sentido quando eu estiver face a face com Jesus lá no céu. Que aí minha vida vai ter valido a pena. Olha o que diz aqui, Vanessa. Na parte de quinta-feira. Embora os governadores e sacerdotes também tivessem as preciosas profecias, eles não estavam andando pelos caminhos do Senhor. Seus olhos não estavam abertos para ver a luz da vida. Ou seja, vamos supor que o foco dele estava desajustado. Simeão estava super ajustado. Quando bateu o olho, ele já conheceu que ele era o Messias, que ia fazer grandes coisas, grandes maravilhas. E os sacerdotes, mesmo pegando, o foco dele estava tão desajustado, estavam estudando pela maneira errada, vamos supor que foi em vão os estudos dele, que eles não estavam andando no caminho certo, que eles não conheceram Jesus. Justamente. E a gente faz a mesma coisa hoje. A gente faz a mesma coisa. A gente estuda pelo jeito errado e aí a gente acaba não estando pronto para Jesus. É igual muitas pessoas por aí acreditam que Jesus vai voltar, mas não estão tão focados nisso que não entendem os sinais. Por exemplo, tantos sinais que a gente vê a contagem regressiva aí se cumprindo e aí a gente perto, né? Tá tão perto e a gente ainda não despertou para se preparar todos os dias, para dormir em paz, dizendo, não, Senhor, pode voltar hoje, tá de boa aí, entendeu? Pode voltar hoje. O que a gente faz quando a gente vai dormir? Normalmente a gente fala, eita, se Jesus voltasse hoje, eu não teria ido. Foi até o que eu falei ontem à noite, eu conversando com o nosso diretor desbravador, e ele falou, eu falei assim, se Jesus voltasse hoje, eu acho que eu não estaria pronto, não. E aí ele falou, não, pois se Jesus voltasse hoje, eu queria tanto que ele voltasse hoje. A gente realmente quer, mas a gente não se prepara, então se ele voltasse, né... Justamente. E aí, isso é interessante, porque Jesus não voltou ainda por causa da gente. Ele está esperando a gente se preparar e as outras pessoas, não é nem só os cristãos, outras pessoas que não conhecem a verdade, ele está esperando pessoas também se prepararem. Justamente. Então, a gente chega aqui na parte de sexta-feira e diz assim, Simeão, sabendo que seus dias estavam chegando ao fim, mas certo da promessa de que ele ia ver Jesus, ele olhava cada bebê nos olhos e se perguntava, será que esse é o Messias? E aí foi a hora que o Espírito Santo chegou e mostrou pra ele que aquele era o Messias. Justamente. Talvez nenhum dos dois, nem o sacerdote... Talvez os sacerdotes esperavam uma família mais avantajada economicamente, né? Até talvez Simeão esperava isso, né? Justamente. Talvez nenhum dos dois soubesse ao certo se o Messias apareceria a eles ainda como um bebê. Mas ao surgir a glória do céu, Simeão e Ana estavam atentos e reconheceram o Messias. Porque não foi só Simeão. Ana também reconheceu Jesus, quando ele era ainda um bebê. Como a gente falou, não tinha feito nada ainda. E ele já era reconhecido como o Messias. Até mesmo no ventre ainda ele já foi reconhecido como o Messias por algumas pessoas que tiveram contato com ele. Não é verdade? E é possível passar o dia, a semana, até mesmo a vida, tão concentrado nas coisas que a gente vai esquecer daquilo que realmente importa. A gente se concentra tanto nas coisas aqui desse mundo que o nosso foco ele desajusta, né? Desajusta o nosso foco. Nós precisamos a cada dia estar tão perto de Deus, buscando conhecer Ele, para que nosso foco seja ajustado todos os dias. É mais Jesus voltasse hoje? Será que a gente iria para o céu com Ele hoje? É tipo isso. Eu costumo brincar que... Costumo brincar não, porque é a verdade. Eu esqueço muito rápido das coisas. Eu tenho um monte de coisas para fazer num dia e eu acabo esquecendo. E aí, até que diz... Crie para você maneiras de se lembrar, de se preparar todos os dias. E isso começa lá de manhãzinha, quando você resolve estudar a sua lição. Quando a gente prioriza Deus. Quando a gente prioriza Deus através de simples coisas, é que a gente vai se preparando para a volta dele, como se aquele dia fosse o último. Que a nossa oração seja a seguinte: a tua salvação eu espero,
ó Senhor. E aí tem aí um verso com outros olhos, que é o primeiro, você poderia ler? Diz o seguinte: em nossa triste condição, nosso único consolo é a expectativa de uma outra vida. Ou seja, esse mundo que nós vivemos cheio de dor, sofrimento, a única solução que nós temos é o céu, né? O que nós temos que ter em mente, que o nosso limite é o céu. Nós devemos nos preparar para estarmos lá com Deus um dia, passando toda a eternidade com Ele. Justamente. E aí o outro texto, eu não vou ler ele todo, mas ele diz mais ou menos assim: nós precisamos de pessoas que enxerguem através da névoa, que desembacem a visão, que apesar de tudo que acontece, elas estejam certas de que Jesus vai voltar, estejam de olhos atentos, de olhos bem abertos, esperando o dia que isso vai acontecer e se preparando. E preparando outras pessoas também para esse dia. Então, encontro com Deus. Justamente, nós temos que viver como Simeão, tão próximos de Deus que vamos sentir o Espírito Santo dizendo: filho, você está preparado, você teve um encontro com o Messias hoje, você pode dormir tranquilo, você pode morrer em paz, porque você vai para o céu, entendeu? Porque você vai estar lá e ao acordar, você vai ver Jesus te chamando pelo seu nome. Então, não tem mais nada pelo que a gente viver nessa vida se não for esperando a volta de Jesus. E tendo um encontro com Ele diariamente, para estar tão perto dele, né? Tendo a certeza de muitas coisas, né? E principalmente da vida dele, da nossa salvação, para passarmos a eternidade com Ele. Justamente, não se esqueça. Vamos orar? Vamos orar. Eu oro então. Senhor Deus, nós sabemos que aparecem várias coisas aí nesse mundo que vão embaçar a nossa visão, que vão nos fazer ficar cegos espiritualmente, mas nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor seja o nosso oftalmologista, que o Senhor nos ajude, Pai, a deixarmos de sermos cegos, ajude-nos a recuperar a nossa visão do céu, para que nós possamos estar preparados todos os dias, assim como Simeão, para não importa o dia em que aconteça a tua volta, que nós estejamos preparados e preparando Amém, outras pessoas. Amém. Que todos os dias, Senhor, nós possamos te priorizar. Em nome de Jesus,